Se você ainda não tem um setup lucrativo, provavelmente é porque você vem tentando copiar estratégias de outros traders sem entender o real motivo por trás dos preços, por trás do mercado, o que é que move, o que é que faz o operacional ser mais assertivo ou até mesmo menos assertivo. E nesse vídeo aqui eu vou te entregar um tutorial passo a passo para você criar o seu método operacional do zero, de acordo com a tua realidade, tua rotina, teu capital de investimento e os teus horários disponíveis. Eu sei que às vezes você trabalha de manhã, só tem tempo para operar de noite, ou até mesmo vice-versa. Então esse vídeo aqui, ele é exatamente para você. Fica comigo até o final, já deixa o like e bora pro conteúdo. Antes da gente entrar nas questões de operacional e até mesmo gestão estratégica, eu quero falar aqui sobre os tipos de conta, porque isso vai definir muito os seus resultados daqui para frente e a forma como eles serão escalados. Se você vai operar com capital próprio ou até mesmo capital financiado, tá? Os dois modelos aqui, eles funcionam muito e são rentáveis, depende mesmo da situação de cada um. Por exemplo, capital próprio aqui você vai ter que depositar do seu próprio bolso. Então você vai tirar dinheiro do seu banco e vai colocar em uma corretora e através aí desse investimento na corretora, você vai trabalhando com as suas operações e vai sendo rentável ali mês a mês. Se você tiver um mês de prejuízo, você mesmo vai arcar com esse risco. Então o risco ele é totalmente seu, né? E o lucro também. Isso aqui é o capital próprio, o modelo tradicional de trade. A gente também tem aí o capital financiado, que muitas pessoas estão indo por esse caminho, e ele também pode ser um dos melhores dependendo das suas condições, né? O capital financiado, basicamente você compra um teste para fazer uma prova. Essa prova é basicamente você pega uma conta demo e tem que fazer 8% de lucro nela, certo? Então você tem que ser rentável para você poder passar nesse teste. E a gente chama essas mesas proprietárias prop firm. Você pode pesquisar isso aí afora e escolher a melhor para você, né? Basicamente, uma mesa proprietária, ela é uma instituição que disponibiliza o próprio capital para traders estar operando. Ela assume o risco das suas operações e ela te paga um percentual do lucro obtido. Para quem serve esse tipo de capital financiado? É para aquelas pessoas que querem um plano de carreira, quer mais proteção de capital, ou até mesmo tem pouco capital para operar, porque aqui você consegue operar com 5, 20, 100 mil dólares sem ter isso em conta, né? Só comprando um teste ali sendo aprovado. E os requisitos é basicamente você ser aprovado e sacar, né? Então, você só saca depois de aprovado e com a conta rentável. Então, tem as suas particularidades. Já no capital próprio, ele não tem fase de aprovação, não tem teste, deposita e faz dinheiro na mesma hora. No capital financiado, não. Você tem que passar por um período ali de aprovação para receber realmente aquele dinheiro em conta. Então, alguns de vocês já devem saber, outros não. Quem não sabe, pesquisa um pouco mais a fundo aí nesse assunto de capital financiado, que aliás não é o tema principal aqui do vídeo. Um exemplo prático aqui entre esses dois tipos de conta, vou dar um exemplo fictício aqui para você poder entender a diferença entre os dois modelos, né? João, ele tem 100 dólares para começar no Forex. E com 39 dólares, ele adquiriu uma mesa de 5 mil dólares. Então, hoje tem a própria firma The Fivers e uma mesa de 5 mil dólares, ou seja, 26, 27 mil reais, aí você paga 39 dólares. Convertendo aí para real brasileiro, você paga mais ou menos 250 reais para comprar um teste e ter disponível para operar 27 mil reais, que equivale a 5 mil dólares. Então, esse aqui é o potencial das mesas proprietárias, de uma própria firma, certo? E aí, né, você em 30 dias ali já consegue ser aprovado, não tem um requisito mínimo de aprovação, depende muito do setup que você vai aplicar e do operacional. E aí, depois de aprovada, né, você faz no mês ali de 5 a 10% dessa conta, considerando uma conta de 5K doll, aí você vai fazer de 1.350 a 2.700, tá? Isso aqui são projeções para você conseguir entender a diferença. O investimento de 39 dólares está te dando aí 250 dólares a 500 dólares mensal. Então, é uma modalidade de investimento muito boa você trabalhar com capital financiado, porque é um dinheiro que você não tem, né? E o risco é zero. Já numa corretora, sobrou 61 dólares, né? Você investiu 39, sobrou 61. Você deposita em uma corretora, 30 dias operando ali, você vai fazer no máximo aí 20% ao mês de uma forma, né, tranquila até, de seus 10, 20%. Dificilmente você vai fazer 50, 60% sem fazer loucura, né? Só alavancando aí, se arriscando muito mais do que o normal para poder fazer mais que 20%. Mas a gente sabe que o comum aqui é de 10 a 20% no mês, se tratando de capital próprio. Então, aqui, ó, com 61 dólares, eu fazendo 20%, eu lucraria 12 dólares. Então, tipo assim, nem chega aos pés do lucro que eu teria numa mesa proprietária investindo menos ainda. É para você poder ter uma noção e entender a diferença entre as duas contas, e a sua escolha vai definir a tua escala daqui para frente. Se tu não tem dinheiro e tá operando com pouco, tua escala vai ser devagar.
Se tu não tem dinheiro, mas tá operando com capital financiado, tua escala vai ser mais rápida. É para você poder entender que essa decisão ela importa. Depois que você já definiu o seu tipo de conta, agora tá na hora da gente definir qual seção de mercado que você vai operar. E quando eu falo seção de mercado, a gente tem três, né, no mercado do Forex. Seção da Ásia, London e Nova York. Cada seção ela movimenta um ativo específico e tem o horário de abertura e fechamento. Tá? Quando uma sessão abre, é o horário de maior volatilidade dela. Então, se você quer aproveitar os melhores movimentos do dia, tem que ser nas aberturas de sessão. Então, tem gente que opera, acha que é só o preço romper topo, romper o fundo, você vai comprar ou vender. Aí a gente está falando de preço, né? Preço caro, preço barato. Mas se ele não tiver no tempo certo de movimento, ele não vai andar. Você vai abrir trade, o mercado ele vai ficar consolidado, ele vai subir e descer, ele vai pagar metade do take, vai voltar para o 0 a 0 e vai topar. Então, esse tipo de ruído no preço, essas violinadas, elas podem acontecer porque você não está sincronizado com tempo e preço. Então, quando eu falo a seção da Ásia, significa que ela tem a abertura e fechamento e o seu horário de maior volatilidade, que é pela noite. Então, por exemplo, você é uma pessoa que só trabalha de manhã e só tem horário para operar pela noite, a sua sessão ela é exatamente a sessão da Ásia. Então não é, eu não consigo operar de manhã, então não tem como eu viver de trade, não tem como eu ser lucrativo com esse mercado, com esse modelo de negócio, ganhar em dólar. Não, muito pelo contrário, a sessão da Ásia, muitas das vezes, ela tá muito melhor que de manhã, tá? Inclusive nessas últimas semanas aí, o horário da noite tá me dando movimentos muito mais longos do que de manhã, certo? E a sessão da Ásia, ela abre às 8 horas da noite. Definitivamente é 9 horas da noite, tá? O horário oficial da Ásia é 9 horas da noite. Eu coloco 8 horas porque eu já gosto de me antecipar no movimento e ela já faz padrões que eu consigo acompanhar a partir desse horário. Mas geralmente as operações que você vai abrir vai ser lá para as 9 horas. 8 horas abre, você vai ver o mercado começando a se movimentar e vai até as 4 horas da manhã. Então, esse é o horário que você pode estar operando na Ásia. E, por exemplo, se eu opero só o euro-dólar, por que eu não posso operar na Ásia? Porque a Ásia ela tem as suas responsabilidades. Ela movimenta somente os ativos do continente dele, que é o AUD, JPY e o NZD. Então, tudo que tem AUD, tudo que tem JPY, tudo que tem NZD, eu consigo operar. Por exemplo, se eu abrir o meu TradingView aqui agora, ó, e eu colocar aqui, ó, seção AUD JPY, eu sei que vai movimentar, NZD, Euro JPY, ele vai movimentar bem. Qualquer par que eu colocar AUD, NZD e JPY, são os pares que eu posso estar operando aí no horário da noite, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar no gráfico para vocês uns exemplos de ciclo semanal para você poder alinhar com os teus gatilhos de entrada, que vai ficar bem massa. Mas primeiro você precisa entender de seção de mercado, tá? Então, tô na Ásia, vou operar os pares e os índices da Ásia. A Ásia também tem índice, Nikkei e HK50. Então você vai focar nisso aqui, você vai começar a fazer backtest desses ativos, você vai começar a estudar os movimentos dele, vai pegar no teu TradingView, vai pegar os últimos 30 dias e entender como é que ele está se movimentando nessa sessão, como que ele se movimenta na abertura e no fechamento de cada sessão. Entende? Então, o setup operacional que você vai montar, ele tem que ser baseado em estudos, né? Você tem que começar a fazer estudo daquela sessão, estudo daquele ativo em específico. Beleza? Mas eu vou te passar aqui como é que você vai fazer esses estudos e vou te entregar um plano pronto aqui. Então, o horário da Ásia é esse aqui, rapaziada. Londres, como é que vai acontecer? Londres, ela abre às 4 horas da madrugada, né? Tudo isso aqui é horário de Brasília. E ele fecha às 14 horas da tarde, né? Então, pô, opera um pouco ali mais cedo, de madrugada, até o horário de almoço. Sessão de Londres, ela é ideal para você, né? Os ativos que mais movimentam aí nesse horário é o Euro, GBP e o CHF, né? Então, tudo que tem Euro, GBP e CHF eu posso estar operando nessa margem de horário. Euro, GBP, GBP USD, Euro USD. Se for índice, tem o FT, tem o K100, que é do Reino Unido. Então, tem alguns ativos aqui pra gente estar escolhendo. Agora, por exemplo, pô, tô na seção de Londres e operando AUD JPY, furada, pô. Se for Euro JPY, até vai, porque tem um Euro. Pô, par 100% da Ásia ali, um NZD JPY, AUD JPY, não vai movimentar esse horário. Você vai abrir trade e vai ter que esperar até a noite do dia seguinte para ele voltar a movimentar. Você pode pagar um swap de forma desnecessária, sabe? Então, isso aqui é importante estar no seu plano trade. E por mais básico que pareça ser isso aqui, se você não aplicar, isso aqui vai te prejudicar. Com certeza isso aqui vai te prejudicar porque o preço ele não vai andar nos horários certos. Seção de Nova York, ela tem duas kill zones, né? Tem abertura e tem fechamento. Seção de Nova York, ela abre às 10h30 e vai até às 18 horas da tarde. Isso aqui muda a depender do horário de verão. Quando o horário de verão mudar lá para o começo do ano, vai para 9h30 Nova York. Mas por enquanto, enquanto esse vídeo está sendo gravado, 10h30. Ela tem dois ciclos Nova York. A gente tem a abertura, que é das 10h30 até meio-dia, o horário de maior volatilidade dela. Depois ela tem uma ressaca ali. E aí o pós-lunch, que é a Nova York Lunch, Nova York Close, começa às 14h30, vai até às 17 horas, que é o seu horário de fechamento.
Então ela tem dois picos aí de movimento, de volatilidade, das 10h30 até meio-dia, das 14h30 até 17. São as duas margens, os dois ciclos de Killzone. Mas a sessão inteira é das 10h30 até 18 horas da tarde. Fechou? Porém, os melhores horários para operar, ó, 10h30 até meio-dia, 14h30 até 17 horas. Fechou? Isso aqui é a sessão de Nova York. E nela a gente só vai operar ativo que tem USD. USD, tudo que tem dólar, GBP dólar, euro dólar, dólar CAD, USD, os índices SP500, Nasdaq, Dow Jones, tá? Esses índices aqui funcionam muito nessa sessão. Então, primeiro de tudo, tu vai fazer uma organização de horário e ativo que você vai operar, beleza? Primeira coisa que você vai fazer para começar aí o teu setup do zero, para você começar a montar, define qual é a sua sessão, qual é o horário e o ativo que você vai operar, fechou? Agora vamos para o próximo passo. E uma coisa que ajuda bastante aqui a gente a mapear o horário de abertura e fechamento de cada sessão é um indicador, né? O indicador Session Lux Algo. A gente tem acesso a ele pelo TradingView, então abre o teu TradingView aí. Se você ainda não sabe o que é TradingView, nem MetaTrader, fica até o final do vídeo aí que eu vou te explicar, tá? Eu vou te mandar um manual gratuito aí, passando tudo isso do zero. Aguenta as pontas aí nesse vídeo até o final. Ó, você vai vir aqui no TradingView, clica aqui em cima, ó, indicadores, escreve Sessions, Lux Algo, tá vendo? Clicou, ele vai estar aqui, ó, horário de abertura da Ásia, de Londres, primeiro ciclo de Nova York Lunch, fechamento, segundo ciclo, tá vendo? Você clica duas vezes nela, ela vai estar com o horário errado, provavelmente. Você vai arrumar, né? Você vai colocar Nova York, abertura, Nova York, fechamento, ou então coloca uma coisa só, né? Tudo junto, das 10h30 até 18 horas. Eu separo aqui ciclo 1 e ciclo 2. Tem Londres, abertura e fechamento, e Ásia, abertura e fechamento. E aqui você coloca UTC-3. Dá um OK, configura aqui também para UTC-3. Tá? Se tu for de outro país, outra margem de horário aí, você coloca o pertinente aonde você tá, beleza? Então, a parte da sessão de mercado é basicamente isso aqui que você tem que fazer. Agora, vamos começar a falar do plano operacional. Ou para a melhor parte do vídeo, né? Que é a parte do plano operacional e é aqui onde a chave definitivamente vira. Primeira coisa, para você poder montar um setup, você tem que entender que existe um ciclo semanal. Então, não é tipo, eu vou operar todos os dias a mesma coisa, todo dia eu vou comprar, todo dia eu vou vender, ou então eu vou operar falsos rompimentos. Não, entenda que vai ter dia que o mercado vai estar subindo, tem dias que o mercado está descendo, está revertendo, está continuando, está consolidando, reacumulando, distribuindo. Cada semana ela tem um ciclo. E quando você entende esse ciclo e o que aquele dia vai entregar para a gente relacionado ao ciclo anterior, você consegue prever melhor os movimentos e se posicionar de uma forma mais assertiva. Então, vamos entrar aqui na parte do ciclo semanal. Você precisa entender de primeiro momento que cada dia da semana ele vai ter a sua característica, tá? Isso é uma certeza, isso é um fato. Todo domingo ele tem um padrão especial, toda segunda-feira ela tem um padrão, terça, quarta, quinta, sexta que é fechamento, segunda abertura, quarta meio da semana, né? Toda primeira sexta-feira do mês tem payroll, o mercado ele já é programado, né? E o ciclo semanal ele também é. A diferença é que se você está operando sem entender esse ciclo, você acaba vendo movimentos que eles nunca vão acontecer naquele dia, certo? Para você poder ver a importância disso. Então vamos começar aqui pelo domingo e explorar um a um aí. Meu, se esse vídeo aqui tá te ajudando de alguma forma, já deixa o like aqui, tá? Fortalece o nosso canal, que isso aqui só incentiva a gente a trazer cada vez mais conteúdos desse nível aqui para vocês, beleza? Ó, no domingo, o que a gente vai ter? Domingo é gap de abertura, tá? Todo domingo você vai ver o preço ele abrindo em gap. A sexta-feira ela fecha em um preço e no domingo ele abre em outro, mais caro ou mais barato em relação à sexta-feira. Porém, na maioria das vezes ele vai abrir em gap e é esse gap que vai dar o direcional daquela noite pra gente. O domingo ele vai abrir às 18 horas da tarde, então é dali pra noite. E aí a gente consegue pegar aqueles movimentos naquele horário. Vou mostrar para você como é que funciona. E agora vamos entender um pouco mais na prática essa abertura de domingo, né? A gente tem na sexta-feira aqui em cima, dia 18 de julho, né? Às 18 horas ela vai fechar e depois o preço vai abrir só no domingo, tá? O domingo ele vai precificar e vai mostrar pra gente se tá mais caro ou mais barato. Vamos entender aqui, ó. Domingo aqui, ó, abriu aqui embaixo. Tá vendo que ele gerou um gap? Sexta-feira fechou aqui, domingo abriu aqui embaixo. Domingo às 18 horas tem a sua abertura. Eu posso fazer o quê? Eu vou pegar daquele topo de sexta-feira até a mínima de abertura de domingo e traçar uma Fibonacci. A configuração dessa Fibonacci, ó, rapidinho para você poder tirar um print é 0, 062, 0705, 079 e 1. O restante tudo desativado. Ela vai ficar exatamente dessa forma aqui a Fibonacci.
A ideia é o quê? Na abertura de domingo, ele vem precificando para poder preencher essa zona de gap. Geralmente ele vem na 70% ou até mesmo 79% para poder voltar a cair. Então ele vem, preenche o gap e entra em uma queda nesse caso aqui. Se fosse um gap de alta, seria para uma alta. Um gap de baixa, ele precifica para uma tendência de baixa. Então o preço ele vem, preenche o gap e volta a cair novamente. No máximo, ele pode vir até esse order block, que é um vacuum block, e ser derrubado. Então ele pode vir, né, numa dessas três zonas, 70, 79 ou vacuum block. O mais importante é quando você estiver operando aqui nesse horário, você entender que se ele está subindo é para precificar o gap, depois do gap ele entra em uma queda. Então aqui tem possíveis posicionamentos de venda, tá vendo? E o stop loss sempre em cima do vacuum block. O vacuum block, ele é um order block que gerou um gap. Então, por isso que ele é um vacuum block. Coloca o stop loss aqui em cima, o alvo busca um 2, 3 para 1 aí, né? Tá bem saudável nesse movimento. E aí você pega esse gap de abertura, né? Geralmente nos domingos ele faz isso, ó, abriu a sessão da Ásia agora para dar uma movimentada melhor no preço. E a ideia é gap de baixa, venda, gap de alta, compra. Então o preço aqui, ó, Londres, e agora pagou nossos 3 para 1. Abriu a sessão de Londres e completou o movimento. E, meu, já deixo muito claro aqui que não é todo domingo que esse gap ele vai ser respeitado, tá? Mas aqui a gente não tá no day trade para acertar sempre. A gente tá aqui para controlar o risco sempre que for preciso. Então, aqui nesse caso, se a minha venda fosse falha, né, o preço ele ia subir e ia romper essa estrutura. E aí eu teria, né, uma próxima visão de mercado, onde ele vem, corrige nesse gap e volta a subir novamente. Então, ou esse gap ele vai virar uma resistência nesse caso de queda, ou se ele romper, ele vira um suporte. Mas sempre para esse dia aqui, eu vou me relacionar com esse gap, entendeu? O meu setup operacional, ele é em cima desse gap. Esse gap ele vai acontecer todos os domingos. Tem domingo que ele não acontece, mas é a exceção, é a minoria dos domingos, onde o preço precificou na sexta, mas no domingo não teve tanta variação, então não teve o gap naquela semana, né? Mas na maioria das semanas a gente vai ter esse gap, né? Então eu tô no dia 20 aqui, 20 de julho. Agora vamos pro dia 27, que é o próximo domingo, e entender o que aconteceu, para você poder ver cenários diferentes também, né? Vamos colocar aqui, ó, 18 horas de domingo, para poder pegar a próxima abertura, né? Então a gente tá aqui na sexta-feira, já fechada. Vamos dar play e ver como é que foi a abertura de domingo. Uma abertura mais para alta, né? Eu vou colocar em M1, ó. Ah, uma outra pergunta também que sempre fazem. Ah, eu olho o ciclo de domingo M1 em M15 ou M5? Nesse exemplo aqui, eu teria que ver em M1, né? Se eu colocar em M15, isso aqui vai ficar muito pequeno, ó. Observa só. Então, tipo, tudo depende do movimento. Se o gap foi grande, vai ter que ser um fractal maior, né? Agora, se eu colocar aqui, ó, em M15, eu quase que não vejo esse gap. Olha lá, o M15 fica muito ruim de ver. Então, nesse dia aqui em específico, é em M1, né? Pode ser que o gap seja maior, eu tenha que olhar em M15. Então, isso aí é muito relativo. Depende do movimento, da estrutura que foi gerada. Nesse caso aqui, o que o preço fez, né? Sexta-feira ele veio, manipulou essa mínima, domingo abriu um gap de alta, eu pego do fundo até a máxima ali, ó, e tenho a minha Fibonacci, né? Monto minha posição de compra aqui para interagir com esse gap. Alves, eu tenho que sempre entrar na 70 de OTE, é o que eu faço. Mas você pode adaptar isso daqui para o teu modelo operacional, porque essa é a ideia, né? Pegar o operacional que você aplica hoje e montar um método validado para ele, que esteja de acordo com o que o mercado realmente faça. Então, se você quiser operar outra coisa, além de OTE, você pode operar, desde que você interaja com esse gap aqui e vá a favor dele. Então, aqui é mais um exemplo, ó. Vamos pegar mais um outro para fechar aqui. Ó, mais um último exemplo para a gente poder avançar para os próximos ciclos da semana. Sexta-feira fechou, domingo teve a sua abertura, pega a Fibonacci do topo até o fundo, interajo com a região de 70% de OTE, né? Vou colocar aqui e ver, vai dar. Lá, o preço foi lá, abriu a região, precificou e agora queda. Isso aqui é a abertura de domingo. Eu ressalto, não são todos os domingos que vai dar certo, vai ter domingo que vai dar errado, mas a grande ideia é o quê? Em 4 semanas, em um mês, a gente tem 4 semanas, 4 domingos. Se você pegar 4 aberturas de gap semanal, 3 para 1, você acerta 2, 3, erra uma ali de 4, tem semanas que tem uma semana ou outra que vai acabar dando ruim, mas a maioria das 4 semanas do mês vai dar boa. Então você controlando o risco retorno ali legal, só operar a abertura de domingo você já é lucrativo, acredita nisso? Agora vamos pro próximo ciclo. Agora que a gente entendeu um pouco sobre a característica do domingo, vamos ver os próximos dias e um vai linkando com o outro, você vai ver que vai ficar prático de você entender. Segunda-feira, qual que é a ideia da segunda? Muitos falsos rompimentos, então é a liquidez inicial da semana. Segunda-feira ela sobe, desce, fica flat, consolida, rompe máxima, volta, faz falso rompimento, rompe mínima, volta, faz falso rompimento. Então é isso aqui que a gente espera para uma segunda-feira. Muito falso rompimento e um dia totalmente consolidado, porque o objetivo dela é gerar a liquidez inicial da semana. Ela vai deixar uma máxima, é uma região de PDH
LH na terça-feira, né? E vai deixar uma mínima. E aí o que que acontece? Com qual objetivo? A semana inteira vai ser trabalhada em cima dessa liquidez que foi girada na segunda-feira, tá? Lógico que vai ter segundas-feiras que o mercado ele vai acabar girando tendência por algum fator econômico, macroeconômico aí, alguma política monetária, alguma regra de decisão. Pode ser que segunda-feira ela comece um pouco mais decidida em questão de tendência, mas isso não é o comum, isso não é o padrão. É só em casos ali que realmente teve algum evento a mais. Então, o comum de segunda-feira é o mercado ficar flat mesmo, consolidado, a gente operar falsos rompimentos. Então, pô, ideal é esperar ele romper máximas e mínimas e pegar pontos de reversão ali dentro da consolidação do dia, saca? Esse aí é o melhor setup para fazer na segunda-feira. Na terça-feira, o objetivo dela vai ser manipular a máxima ou mínima da segunda-feira e criar o direcional definido da semana. Então, é a partir de terça-feira que a tendência ela começa. Terça-feira é o começo de uma tendência, né? E qual que é a característica de terça? A gente fala manipulação e entrega, porque se a tendência da semana for para uma baixa, terça-feira vai capturar a mínima de segunda, que é para poder fazer a manipulação e começar aqui a tendência de baixa do dia, tá vendo? Então, qual que é aí a característica de terça-feira? Manipular a contraparte de segunda e entregar o movimento original da semana. Ou seja, na terça você vai ver um lado sendo manipulado, ou a máxima ou a mínima de segunda-feira vai ser manipulado na terça. Mas isso não significa que ele vai continuar. Vai ser um falso rompimento para poder entregar uma queda. Então o preço ele vem, busca a contraparte, que é a liquidez de oferta e demanda, e aí faz uma tendência original. Então a gente tem manipulação e entrega na terça. Na quarta-feira, ela dá uma continuidade. Então se terça-feira foi um dia de queda, como nesse cenário aqui, quarta-feira ela vai dar continuidade nesse movimento. Na maioria das quartas-feiras, a mesma tendência que aconteceu na terça, ela é repetida na quarta. Então a gente tem um padrão muito forte de continuidade de movimento. Se eu estava vendido na terça, eu continuo vendido na quarta, né? Se caso a minha venda na terça deu ruim, é porque terça-feira foi uma alta, então na quarta eu vou focar em compras agora, certo? Quarta-feira ela vai replicar a tendência de terça na maioria dos casos. Quando que isso não acontece? Em caso de algum fator macroeconômico aí fora, alguma decisão, taxa de juros ou política, beleza? Só isso que muda o ciclo da semana, beleza? Reunião de Fed, Jeremy Powell, isso muda ciclo. Quando o ciclo muda é porque aconteceu algum fator desses, né? Por isso que a gente tem o chat GPT aí para ajudar a gente a analisar eventos econômicos, né? Quem sabe usar sabe. Ó, quarta-feira, ela continua a tendência. E geralmente o objetivo dessa tendência de quarta é buscar a mínima de segunda-feira que não foi buscada ainda, não foi capturada ainda. Então aqui é uma continuidade de quarta-feira. Essa é a ideia. E numa quinta-feira é o dia oficial da reversão aí. Esse momento aqui de reversão, ele aumenta a sua probabilidade quando a mínima de segunda-feira já foi capturada. Vamos supor que quarta-feira ela terminou aqui. Então, provável que quinta desça só mais um pouquinho para poder capturar a liquidez de segunda-feira, estava pendente, para aí sim reverter. Então, se caso em algum momento quinta-feira não reverta ou demore para reverter, é porque ela está indo buscar uma contraparte de segunda-feira que na terça ou na quarta não foi buscada ainda, entende? Eu vou mostrar tudo isso no gráfico para vocês, mas primeiro você precisa entender a teoria. Entenda a teoria e a característica de cada dia. Quinta é oficial da reversão, né? Então vamos colocar aqui momento de reversão do preço na quinta. E aí na sexta-feira a gente tem fechamento. Sexta-feira é sempre uma incógnita, né? Mas geralmente aí sexta-feira a gente tem uma ressaca. Se o preço ele estava em alta, ou ele fica lateralizado, ou ele cai, tá? Dificilmente sexta-feira vai continuar a tendência de quinta. Geralmente ela fica flat ou então dá uma corrigida, porque é dia de fechamento. É como se na quinta você estivesse posicionado aqui, na sexta-feira você sai de posição. Então o mercado dá uma freada, ele dá uma recuada. E agora eu vou mostrar para vocês no gráfico aqui, cada setup, cada momento do gráfico, como é que a gente vai interpretar isso. Agora eu vou colocar aqui de forma prática para você poder entender esse ciclo semanal de uma forma descomplicada. Hoje é dia 28 de agosto, eu vou voltar algumas semanas e vou vir até a semana atual para a gente poder interpretar o ciclo e ver o que aconteceu com os preços. Segunda-feira, tô no SDJ, gráfico de 1 hora. Segunda-feira vai abrir agora. Vamos entender aqui qual que vai ser o comportamento dela. Segunda-feira ela abriu totalmente em alta, né? Então ela veio aqui embaixo, fez um falso rompimento desse fundo e fez aqui uma tendência de alta. Provavelmente o dólar estava bem forte nesse dia aqui, né? Esse é um dos motivos. Não é um comportamento padrão de segunda-feira. Geralmente ela fica flat, só que aconteceu. E isso aqui não vai atrapalhar a gente de definir o ciclo para os próximos dias. Pelo contrário, vai ajudar. Geralmente segunda-feira ela é flat, só que nessa segunda-feira aqui
foi tendência. Isso não vai mudar nada, porque a ideia é marcar a mínima e a máxima de segunda-feira para terça-feira. Segunda-feira ela se prepara o mercado para a semana. Então, se tem um dia que você quer evitar de operar em uma segunda-feira, a maioria delas é bem ruinzinha, bem chatinha, a não ser que você goste de operar muito falso rompimento. Segunda-feira até que é boa, tá? Depende muito aí da semana, mas geralmente eu começo as operações da semana na terça-feira, porque eu já entendo qual que é a liquidez da semana, já tá mapeado ali o que o mercado quer fazer. Então, na terça-feira, o que a gente vai aguardar? Ou o preço ele manipula essa máxima e entrega uma queda para a semana inteira começar a cair, ou terça-feira vem e manipula essa mínima e entrega uma alta para a tendência original da semana ser uma alta. Então, eu preciso de uma manipulação para definir a tendência original do dia. Vamos ver por onde terça-feira começou. Terça-feira pegou a máxima de segunda, ó, fez a manipulação e vai entregar uma tendência de queda aqui, tá? Pra gente. Olha só, acabou aqui terça-feira. Vai começar a quarta-feira. Se eu sei que terça-feira já fez a manipulação dela e já fez a entrega para uma queda, quarta-feira vai fazer o quê? Vai continuar uma queda, vai continuar caindo. Ele vai vir nessa ineficiência aqui e vai continuar caindo. Qual que é o alvo dessa queda? A mínima de segunda-feira. Esse é o objetivo de quarta, vim pegar a mínima de segunda. Quarta, ela tem um padrão de continuidade. Nesse caso, se for uma queda, é uma redistribuição. Então, observa só, eu estou no gráfico de 1 hora, tá? Se eu colocar em 5 minutos, você vai ver que o preço está aqui, ó, flat. Ele vai manipular essa máxima aqui agora e vai entregar uma baixa. Então, isso aqui é um padrão de redistribuição de preços. Vamos ver aqui, ó, como é que foi. Distribuiu e quarta-feira pegou a mínima de segunda. Desceu até um pouquinho mais, ó. Tinha mais liquidez aqui embaixo de semanas anteriores, tá vendo? Ó, pegou tudo. Tudo. E quando eu vejo que quarta-feira pegou tanta liquidez igual essa aqui pegou, a probabilidade de quinta-feira reverter ela é maior ainda. Se quarta-feira tivesse aqui, ó, aqui, fechou aqui, quinta, eu ia acreditar o quê? Ah, quinta-feira eu acho que vai vir pegar a mínima de segunda e vai subir para reverter, certo? Esse é o comportamento. Mas como quarta-feira já pegou tudo, a expectativa é que quinta-feira já entrega uma reversão aí, sem grandes quedas, né? Já reverta para alta direto. Vamos ver aqui como é que foi quinta-feira. Lá, ficou flat, vai acumular, entregou essa alta pra gente, ó. Tá vendo? Seguiu o padrão exatamente. Aí sexta-feira fechamento geralmente corrige a tendência para fazer fechamento de ordem. Isso aqui é um movimento manipulado, isso aqui acontece toda semana, tá, pessoal? Ó, esse aqui é o primeiro ciclo da semana. Aconteceu. Segunda, terça manipulou, quarta entregou, quinta reverteu, sexta fechou. Vamos pro próximo dia. Pode ver, vamos ver a próxima semana, vamos ver a próxima semana aqui. Bora pra próxima semana e ver o que segunda-feira aí vai aprontar pra nós. Mais flat, essa segunda-feira aqui ficou mais consolidado, tá vendo? Segunda-feira ficou um pouco mais consolidada, já teve um pouco mais de falso rompimento, é mais o comportamento dela padrão que ela geralmente faz mesmo. E aqui o que a gente pode fazer? Marca a mínima de segunda e a máxima, certo? Espera terça-feira manipular uma dessas duas partes e entregar a tendência original do dia. Ó, terça-feira pegou a máxima de segunda aqui nesse ponto, tá? Ó, exatamente nesse ponto aqui a máxima já foi capturada. Meio flat, agora vai começar a quarta-feira. A gente consegue ver aqui claramente, né? E o dia não foi um dos melhores, porém foi feito o padrão. Ele pegou a máxima de segunda-feira e entregou uma queda, não com tanto volume, mas entregou uma baixa. Então a quarta-feira é o quê? Uma continuidade até a mínima de segunda. Vamos ver aqui quarta. Olha lá, quarta continuou na mesma pegada, tá vendo? Na mesma pegada. Pegou a mínima de segunda-feira, quinta-feira o que a gente espera? Uma reversão, tá? Para alta. Canal flat de baixa, perdendo força já, descendo fraco, não quer mais nada, é uma alta. Quinta-feira ainda aumenta a probabilidade. Olha lá, quinta-feira. E ressalto novamente, tá? A terceira vez que eu falo isso aqui, só pra você não esquecer. Quando quarta pega a mínima de segunda, a probabilidade de quinta subir é maior ainda. Se caso quarta-feira não pegou ainda a mínima de segunda, pode ser que quinta desça um pouquinho mais para cumprir esse objetivo e depois reverter, tá? É porque tem gente que toma stop achando que vai reverter diretão sem ela buscar os alvos. Tem que buscar alvo na quarta para quinta aumentar a probabilidade. Sexta-feira também não tem segredo, né? Fechamento, se o mercado tá caro, é porque alguém comprou aqui, vai fechar e vai desabar. Então, sexta-feira tem o seu comportamento também aí, ó, tradicional. Quem derrubou os preços aqui foi o Powell, tem nome e sobrenome. E agora a gente chegou na semana atual, onde eu tô com operações aqui e acompanhando esse ciclo. Olha só o que tá acontecendo agora. Segunda-feira fez esse movimento, ó. A gente teve a mínima e a máxima dela. Vamos metrificar aqui, colocar a máxima, colocar a mínima, aguardar terça-feira manipular um dos dois lados. Ó, terça-feira fez movimento diferente, né? Essa semana fez diferente. Se você for observar, a terça não pegou nem a máxima de segunda e nem a mínima de segunda-feira ainda, tá vendo?
E aí acumulou liquidez com segunda. Os 2 dias fizeram o mesmo padrão e deixou mais forte ainda essa concentração de liquidez. Aí eu jogo pro dia seguinte. O que era pra terça fazer, eu jogo pra quarta. Porque na terça-feira não foi cumprido. Então, tipo, o ciclo tem essas exceções, saca? Tem essas exceções que você vai se adaptando. Então, nesse caso, terça-feira não fez o movimento que era pra fazer. Então, quarta vai fazer o movimento de terça. Vai manipular e depois vai fazer a tendência original. Olha lá, ó. Manipulou e aí faz a baixa para pegar a mínima, tá vendo? Pegou a mínima na quinta-feira, que é o dia atual, é o dia que eu tô hoje. É o quê? Um dia de reversão, certo? E é o que aconteceu, continuou caindo. Por quê? Porque os dias jogaram para frente. Se você for ver, ó, terça não fez, então quarta faz o papel de terça. E aí o que que acontece? Quinta faz o papel de quarta, continua a tendência. Aí amanhã é sexta. Amanhã a expectativa é que a gente tenha uma alta de fechamento. Então pode ser que antes de subir ela venha e pegue essas mínimas aqui também. Ó. Venha sexta-feira, pegue aqui e aí sim entregue uma alta. Então isso aqui é ciclo semanal, tá? Isso aqui é para você montar o seu método operacional em cima desse ciclo. E aí você pode operar qualquer coisa. Você quer operar suporte e resistência, pullback, SMC, price action, indicador, o que seja, não importa. Mas importante é você estar no ciclo certo. Então nunca foi sobre operacional, sabe por quê? Vamos supor que você opera price action e opera SMC. Você tem o seu método ali de ombro, cabeça, ombro, figuras gráficas, né? Canal, linha de tendência. Eu tenho meus métodos de sessão de mercado, Killzone, OTE. Só que a gente está operando no mesmo ciclo, entende? O mercado em alta é o mesmo para você e para mim, só muda que a gente está operando estratégias diferentes. Mas as pessoas elas estão tão sedentas atrás de estratégias que esquece que o que importa é o ciclo, não é a estratégia. Estratégia é sobre posicionamento de entrada e saída. Agora, ciclo, todo mundo opera o mesmo ciclo. Todo mundo está no mesmo ativo todos os dias. Toda semana, todo mundo tá. Se eu opero o euro-dólar com SMC e você opera euro-dólar com price action, a gente vai pegar os mesmos movimentos. O mesmo movimento que vai acontecer comigo, vai acontecer com você. Então, que vai definir ali é ciclo, meu. É ciclo. A galera discute tanto qual que é o melhor operacional, qual que é o melhor operacional, mas isso nunca levou e nem vai levar a lugar nenhum. Tem que discutir sobre ciclos. Ciclos semanais, ciclo diário. Então, olha só, essa aqui é a minha semana atual. Já sei muito bem qual ciclo que eu tô. Isso aqui foi a semana passada e semana retrasada. Eu venho operando isso aqui e acertando com precisão os movimentos. Eu quero agora que você aplique isso também o teu operacional. E olha só, se você tá aqui até agora nesse vídeo e ainda não deixou o like e não se inscreveu no canal, você tá dando bobeira, hein? Então bora lá, vou aguardar 5 segundinhos aqui antes de eu continuar, só pra você deixar o like nesse vídeo aqui e se inscrever no canal, tá? E lembrando, a gente batendo na meta de 500, eu vou trazer uma parte 2 pra vocês, 100% focado em setup, gatilhos de entrada dentro de cada seção do mercado do Forex. Ásia, Londres, Nova York, só depende de você e deixar esse like aqui no vídeo, tá bom? Deixa o like aí, me ajuda nessa, vamos embora aqui pro conteúdo. Ó, ciclo semanal a gente viu domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá? Revisei tudo com vocês aqui. Qualquer dúvida que você tiver, você coloca aí no comentário. E vou enfatizar alguns pontos, tá? Contratempo do mercado existe, né? Porque eu passei aqui esse ciclo que toda semana ele vai fazer. Você viu no último exemplo que eu fiz ali, né? Quando terça-feira não fez nada, quarta e quinta mudou o comportamento. Então tem que sempre observar isso e acompanhar o preço. E aí um tipo de contratempo muito forte são eventos econômicos relevantes, como por exemplo payroll, taxa de juros, inflação, PIB. Isso aí mexe com a expectativa do mercado e o preço ele fica lateral aguardando esse dado. Como por exemplo, toda primeira semana do mês, toda primeira sexta-feira do mês, a gente tem um payroll. Então, primeira sexta-feira do mês, primeiro sexto do mês, vai ter o payroll. Semana de payroll, o mercado ele se comporta ali de uma forma diferente. Você pode ver que antes do payroll sair, esses dados, quinta-feira fica muito sem movimento. Pode nem reverter na quinta. Na sexta-feira de manhã não vai fazer nada. Até sair esses dados às 9h30 do payroll, o mercado ele vai ficar parado. Pode ser que a semana inteira fique parada só aguardando esses dados. Como, por exemplo, em setembro agora, o Fed, o Powell lá, eles estão ameaçando ter corte de taxa de juros. Com certeza, essa semana não vai ser movimentada até ele cortar esse raio desses juros. Então, o ciclo aí não vai ser respeitado. Então, tipo assim, às vezes você precisa entender que existem ali contratempos no mercado. Certo? E são esses contratempos que mexem muito com as pessoas. Tipo, o cara ele aprendeu um método, por causa de um contratempo ele fala, putz, o método não funciona. Não é isso que o preço está fazendo agora. Só porque naquele dia não respeitou, mas na verdade é porque existem contratempos no preço que tem que ser acompanhado. Então, reforço, toda semana esse ciclo vai dar bom? Não, depende muito do preço e do mercado, quais são as expectativas para aquela semana, tá? Porém, na maioria das semanas ali, ele vai fazer, você vai acompanhar esse ciclo e você vai ver acontecendo. Como, por exemplo, esse mês agora tá lindo. Pode ser que final de ano seja melhor ainda, ou pior. Pode ser que ano que vem, em épocas de eleições, naquele mês de eleição, seja pior. Então, tipo, você tem que ter esse raciocínio lógico para entender o que está acontecendo com o preço também além do gráfico.
tá bom? Além do gráfico. Então, eu espero que você tenha entendido a mensagem aí. Esse aqui é o contratempo que pode ter, mas, meu, fora isso, tudo lindo, tudo maravilhoso. Uma coisa importante é a gestão de risco. Esse aqui não é um vídeo específico para a gestão de risco, mas como a gente está falando para você montar o seu modelo operacional, eu tenho que te dar pelo menos um norte aqui, né? Então, gestão de risco, aqui eu aconselho que você faça, assim de primeiro momento, para você poder validar um método, você coloca uma meta por mês, né? Naquele mês, a minha meta é fazer 10 operações. Esquece essa parada de, eu vou fazer uma operação por dia. Não, quantas operações no mês você quer fazer? 30 operações no mês, impossível. Né? Você não vai operar os 30 dias do mês. Não é toda semana ali que vai ter muitas oportunidades assim. Então, colocar 10 operações no mês é uma meta que eu acho super palpável. E para você ter uma noção até onde essa simplicidade ela pode te levar, vem comigo. Então, vamos supor que minha meta é fazer 10 operações no mês. Essas operações eu quero buscar risco-retornos de 3 para 1, ou seja, eu arrisco uma vez e ganho 3 vezes mais, né? Então, se eu tô com 100 dólares, vamos supor aqui, eu tô começando a operar com 100 dólares, 100 doleta. E aí eu tô arriscando 10 dólares por operação para buscar 30 dólares. E aí o meu foco é fazer 10 operações no mês. Meu, se tu pegar aí, dessas 10 operações, acertar 3, você lucrou ali 90 dólares, né? Porque você acertou 3 de 30. Você lucrou 90 dólares. Significa que você errou 7 de 10. Então você perdeu 70 dólares. Por quê? Você perdeu 7 vezes 10 dólares, né? 70 dólares. Então, se eu for fazer aqui um resumo de quanto que eu lucrei no mês, perdi 70, ganhei 90, eu tô com 20 dólares aí no lucro, né? 20 dólares no lucro. 20 dólares de 100 dólares, que foi o meu aporte, a gente tá falando de 20% de rentabilidade porque eu acertei 3 operações de 10, tá ligado? Então, é por aqui que você tem que trabalhar hoje. O risco-retorno sempre a seu favor, estabelecendo metas e nada muito extravagante ali, tá ligado? A gente tá falando de uma assertividade de 30%, não exige muito de você. Você fazer, teu primeiro saque no mercado de 20 dólares já é um motivo para comemorar. Já paga uma conta de luz, paga uma conta de água. Futuramente você vai escalando isso aqui, vira 100 dólares, vira 1.000 dólares, 10 mil dólares, e aí vai indo, você vai crescendo profissionalmente nesse mercado de forma sólida, o método que realmente funciona, fechou? E agora chegou a parte onde você que ficou até o final do vídeo vai ganhar um bônus, né? Que é um presente, um manual trading, que é ensinando a operar Forex do zero, tá? Esse e-book aqui, ele vai estar na descrição desse vídeo. Você clica na descrição, você vai para uma janela de cadastro, onde eu vou pedir o seu e-mail. Depois você coloca o seu e-mail, você já vai receber o e-book, tá? Tá na descrição aqui desse vídeo. Basicamente, isso aqui é um guia completo para você iniciar do zero no Forex, né? Então, aqui eu ensino o que é o mercado do Forex, o que é o TradingView, o que é o MetaTrader, para que serve, como instalar o TradingView, como configurar o TradingView, configurar o gráfico, os candles, simbologia, os pares, ativos que tem aqui, todos os tipos de ativo que tem no mercado do Forex, umas dicas extra aqui de ferramentas. Eu também falo do MetaTrader, que é onde a ordem acontece, como é que funciona lá dentro, como é que você cria a conta na corretora, como que faz a configuração de conta, depósito, MetaTrader, configuração do MetaTrader também, abertura de ordem, tem tudo aqui, observação de mercado, como é que você vai abrir o ativo, spread, tudo do zero, tudo que o iniciante precisa para começar tá aqui. Tipo assim, Alves, eu nunca abri uma operação, esse e-book aqui ele vai te ensinar a abrir tua primeira operação, literalmente. Vai te mostrar como é que você vai acessar a plataforma, configurar, aqui calcular o lote, abrir sua execução, ordem a mercado, tipos de posicionamento de ordem pendente, né? Buy limit, buy stop, sell limit, sell stop, a diferença que muita gente bate cabeça aqui. Cálculo de lote, gerenciamento, tem tudo aqui, tá? Tudo aí, o site para calcular lote, eu tô passando aqui. Então tá na descrição desse vídeo aqui, você clica, se inscreve na página e já vai receber o e-book no teu e-mail lá, tá bom? Então esse aqui é o manual trading para quem ficou até o final do vídeo. E agora pra gente poder encerrar aqui, eu quero pedir que você deixe o like nesse vídeo aqui, tá? Tem um esforço, tem uma dedicação da nossa parte para poder estar entregando esse conteúdo de valor para vocês. Deixe seu comentário também para eu saber o que você tá achando. Se inscreve no nosso canal para não perder os próximos conteúdos. E saiba que setup não é copiar a tela de alguém, tá? É ter um processo claro que funciona com o seu capital, com o seu horário, o seu estilo. Se você seguir esse passo a passo que eu te passei aqui agora, você vai ter muito mais clareza e consistência, ciclo operacional, setup, direcional do dia, tá? Aproveita isso, anota, monta o seu plano do zero que foi entregue aqui, que o restante é sucesso, tá? Qualquer dúvida, comenta aqui, mesmo sem dúvida, comenta, deixa o like. Eu preciso de vocês interagindo aqui comigo, tá?
Eu posto conteúdo uma vez no mês ali, porém, se esse vídeo bater 500 likes, eu posto toda semana vídeo pra vocês, tá? Tudo depende da interação que vocês têm aqui comigo, de interesse, beleza? Eu tô disposto aqui a entregar tudo que eu sei e virar a chave do máximo de pessoas nesse mercado, mas eu preciso do teu comprometimento com esse conteúdo que a gente tá entregando aqui pra vocês, tá bom? Um grande abraço e é nóis, valeu, até a próxima.